Quinta-feira, 9 de dezembro de 2021. Começa agora pela Folha FM, mais um Folha no Ar, primeira edição. Ao vivo, em 98,3 no seu rádio, Folha FM, emissora do Grupo Folha da Manhã. Ao vivo também, com imagens e áudio, claro, em nosso streaming aí no Face, no YouTube, no Instagram, e daqui a pouco esse programa estará editado para podcast. Logo mais às 17 horas, reprise na Plena TV. Hoje, quinta-feira, dia 9 de dezembro, são 7 horas e 6 minutos. Sejam todos bem-vindos. Vamos às principais informações desta manhã, para você começar o dia aí sabendo de tudo que importa. Campos tem previsão de tempo parcialmente nublado. Claro, a chuva deve dar uma trégua hoje no período da manhã, volta a ficar nublado no período da tarde, mas já começa a diminuir a partir de hoje. A máxima prevista pelo Instituto Nacional de Meteorologia é de 27 graus, a mínima 18. Agora, aqui no centro faz 21 graus. Com o Arnaldo Neto, que já está conosco, vamos conversar hoje com o presidente da Câmara de Vereadores de São João da Barra, vereador Elísio Rodrigues, que já agradecemos pela sua presença e já traremos aí o seu bom dia, excelência. No oferecimento de Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e ainda Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza. Vamos direto ao portal folha1.com.br, o portal do jornal Folha da Manhã, que traz aqui em seu destaque principal: médicos da UPA temem calote, mas abrem espaço para negociar com o secretário. Decoração natalina da Praça São Salvador é inaugurada. Com a presença de Luciano Huck, BIAP residencial é lançado em Campos. Comitiva de Campos busca recurso em Brasília para terminal pesqueiro. Marighella, em Campos, conta o Brasil de ontem e hoje. É destaque também aqui no portal esse artigo aí do Aloysio Abreu Barbosa. Ainda sobre a pesquisa Quaest, Lula na frente, seguido por Bolsonaro e Moro, isolado em terceiro. Campanha Natal sem Covid continua em Campos, é o Natal com a vacinação contra a Covid. População de Campos pode agendar vacinação contra o vírus pela internet. A cidade recebeu ontem uma nova remessa da vacina Pfizer. E para fechar, canaletas do calçadão recebem grelhas de concreto. Será que agora vai? Vamos trazer o bom dia aqui do vereador, presidente da Câmara Municipal de São João da Barra, mais uma vez aqui conosco, né, no Folha no Ar. Nesta manhã, vereador, bom dia, seja bem-vindo, meu caro Elísio, é um prazer sempre recebê-lo aqui no Folha no Ar. Bom dia. Bom dia, Cláudio, bom dia, Arnaldo Neto, bom dia a todos os ouvintes da Folha no Ar. Muito obrigado. E ninguém melhor para entrevistar um vereador de São João da Barra do que um sanjoanense. Deixa eu trazer o bom dia aqui do Arnaldo Neto, que está conosco no Folha no Ar desta semana e, claro e evidente, vai trazer aí os assuntos pertinentes a esse bate-papo de hoje, essa entrevista, que tem coisas importantes para a gente falar. Neto, bom dia, seja bem-vindo ao nosso Folha no Ar, primeira edição. Bom dia, Nogueira, bom dia, Elísio, bom dia a todos os ouvintes da Folha FM. Eu já vou emendar aqui no bom dia para a gente abrir nosso bate-papo com o Elísio. Só antes fazer a gente estava conversando aqui, eu e o Nogueira, antes de começar o programa, só fazer uma lembrança que no Rio de Janeiro, né, Nogueira? Eu estava vendo o Bom Dia Rio agora, aqui antes da gente entrar no ar, o Comitê do Estado do Rio de Janeiro liberou a queima de fogos em Copacabana. Vamos ver qual vai ser o anúncio oficial do governador. O Nogueira estava falando que leu aí que esse anúncio vai aguardar essa questão
até sexta-feira, até para o governador mesmo colocar, mas no final do programa a gente comenta melhor, dá alguma opinião em relação a essa questão, lembrando, né, já que o Elísio está aqui, que São João da Barra, assim como Campos, que foi a primeira cidade, São Francisco de Itabapoana, cancelaram os shows, e no caso de São João da Barra, inclusive os fogos estão cancelados para o Réveillon. Mas é claro que a recomendação estadual vale para todas as cidades, sem eventos com shows, mas poderão ter eventos com fogos, e é uma atitude responsável, já que estamos com uma nova variante, não sabemos ainda qual a dimensão dela, ainda estamos estudando em relação a isso. Mas vamos lá, Elísio, vamos começar, gente. Não é a primeira vez que você participa aqui com a gente, você já participou antes de ser presidente, já participou enquanto presidente da Câmara de São João da Barra, mas estamos chegando ao final desse primeiro ano da legislatura, quase metade, né, desse seu mandato à frente da presidência da Câmara. Fazendo uma análise retrospectiva, né, já olhando aqui o ano de 2021 da presidência da Câmara. O que você pontua de principais ações do seu mandato, ou melhor, da sua gestão, já que seu mandato é o quarto mandato, né, da sua gestão à frente da Câmara como presidente? A gente avançou, né, como você falou, tivemos a oportunidade de falar antes, né, e depois também durante, e agora, ao final de mais um ano, poder fazer um balanço, né, do que aconteceu de positivo, que não conseguimos ainda avançar. Então, é muito importante fazer essas comparações. Mas eu vou destacar aqui alguns pontos, né, importantes, inclusive um ponto muito debatido, né, pela população ontem na audiência pública do PPA e da LOA, que aconteceu. A população aprovou a ideia, muitos souberam de primeira mão a mudança na lei orgânica, né, alterando e permitindo as emendas impositivas individuais de bancada. Né, isso coloca o vereador no cenário de não só fazer as emendas a nível de opinar, de sugerir, mas, né, de poder participar diretamente. São mais de 10 milhões, né, do orçamento público municipal, da previsão para o ano que vem, e os vereadores, né, vão poder destinar aí suas emendas com responsabilidade, de acordo com as regras. Então, isso foi muito importante. Eu vi no semblante ali das pessoas que foram ali fazer suas reivindicações, criou-se uma esperança, né, que realmente as emendas que forem sugeridas, né, vão ser realizadas, né, pelo poder público. Então, foi muito importante e foi aprovado ali por todos no plenário ontem, ponto facultativo, casa cheia, né. Agradeci por várias vezes a população e as instituições que compareceram ali para reivindicar e sugerir, né, ações de planejamento para os próximos 4 anos e também, né, discutir sobre a lei orçamentária anual. Esse foi um ponto, né, muito positivo, né, que coloca o vereador realmente, né, com a possibilidade de mexer um pouquinho ali, de ter uma autonomia, de ter a certeza que aquela obra sugerida, desde que seja feita de forma responsável, que vai sair realmente do papel. Tem também a questão, eu falo que é um avanço. Ontem nós fomos muito cobrados, moradores do 5º Distrito, né, e outros distritos mais afastados da sede, cobrando que esses investimentos pudessem ser divididos de forma mais igualitária. Né? Eles têm essa queixa que os investimentos, a maioria deles, acontece na sede do município. E aí nós falamos também que o aumento de cadeiras, isso vai proporcionar maior representatividade aí nos distritos do município. Então foram pontos que nós, vereadores, recebemos da população e estamos sensíveis e vamos, né, colocando em prática. Criamos também a Procuradoria Especial da Mulher, a presidente, a nossa vice-presidente, a Soninha, né, que estamos fazendo um trabalho lá bonito, junto com a nossa procuradora, a doutora Priscila. São várias ações, em breve a gente vai poder estar divulgando aí em relação à violência da mulher. Estamos procurando parceria aí junto à delegacia no nosso município, várias parcerias nesse sentido, para estar amenizando esse problema que vem aumentando e muito, que é a relação à violência da mulher, violência física, psicológica,
né, e outros tipos de violência. Também avançamos muito em relação a isso. Estamos perto também de tirar, né, do papel, iniciar a obra da Câmara, né, que é um sonho que já vem de outra legislatura. O presidente Aloysio iniciou lá atrás, né, com projetos, né, com aquisição de terreno, e a gente vem avançando. Estamos perto de concluir, acredito que a semana que vem a gente conclui todo esse processo, fazendo tudo de forma, né, muito transparente, né, cumprindo todos os prazos legais, né, envolvemos todos os concursados da Câmara nesse processo, para dar mais lisura ao processo. Então, também é um ponto positivo aí da nossa gestão. Também avançamos com a Escola Legislativa, né, fizemos capacitação para os servidores, para os vereadores e também para os servidores do município, né? Tivemos a oportunidade, através da Escola Legislativa, capacitar vários servidores do nosso município em relação aos cursos de PPA, LDO, da LOA, né? E temos já uma grade de cursos para o ano que vem. São 10 cursos durante todo o ano que vem, já com planejamento. Vamos avançar sobre a nova lei de licitação, entre outros. Então, são vários pontos positivos que a gente vinha conversando antes, até de ser presidente, e que nesse primeiro ano conseguimos avançar. Essa questão da representatividade do 5º Distrito, ela é um pouco contraditória, né? Até porque a maioria da casa, né? A maioria da casa é do 5º Distrito, são 5 dos 9 vereadores, mas se tem uma novidade para esses 5, inclusive, vai ser essa questão da emenda impositiva, né? Demorou muito para São João da Barra começar a ter esse mecanismo? Por exemplo, Campos já tem algum tempo. E pelo exemplo que você vê, né, em outras cidades da região, a gente sempre espelha, né, a gente sempre busca referências em outras cidades. Tem como o executivo meio que burlar isso, ou ele vai ter que cumprir de qualquer forma, Eliso? Como que funciona o pós, depois que esse orçamento é apresentado? Só voltando um pouquinho em relação à representatividade, que eu pude falar ontem, porque agora, de fato, o 5º Distrito vai receber alguns investimentos que já são anseio da população há muitos anos. O 5º Distrito ficou defasado em relação aos investimentos, né? E agora, com 5 vereadores, a gente tem visto que essa pressão assim, sadia, né, com os vereadores fazendo o seu papel. A prefeita esteve na Câmara, né, na terça-feira, e pôde falar de várias obras do 5º Distrito, né, algumas pelo governo do estado, outras obras que o município vai custear com recurso próprio. Tem obras também daquele convênio de 2018 ainda, né, que o município de alguns deputados, que também vai acontecer. Então, eu tenho certeza que essa maior representação do 5º Distrito vai ajudar a população na conquista dessas obras, que há muito tempo o Açu espera essas obras de investimento, pelo menos aquelas mais necessárias. A prefeita mencionou várias obras, então essa maior representatividade, eu acredito que isso ajudou, né, a que isso saia do papel. Então, a gente imagina que uma maior representatividade, por exemplo, para Tafona, para São João da Barra, para Barcelos, para o 4º Distrito, Degredo, Cajueiro, isso vai ajudar, porque a prefeita não vai precisar atender um vereador nem uma determinada população. Ela vai precisar atender aquela população, mas às vezes com os pedidos, né, com os anseios de mais vereadores. Isso vai ajudar. E com as emendas impositivas, com certeza, isso vai facilitar, né, que algumas obras, desde que cabe dentro desse valor, né, permitido e direcionado para as emendas. Em relação às emendas, né, desde 2015 e 2016, né, se tornou muito comum as câmaras municipais acompanharem as emendas impositivas, e exatamente como é na Câmara Federal, né, todo o regimento ali, toda a mudança na lei orgânica foi em base da Constituição e acompanhando dos mesmos moldes da Câmara Federal. 50% das emendas, né, tem que ser saúde, e os outros 50% está livre aí, né? A gente vai evitar algumas questões para que realmente saia do papel, e a gente está fazendo isso em comum acordo com o município, né?
nós nos comprometemos de não bagunçar o orçamento, né, do município, né? Nós colocamos esse valor destinado às emendas, são um pouco mais de 10 milhões na reserva de contingência, e seria 1,2% para emendas individuais, né, e mais 1% em emendas de bancada. Então, o que a gente vai poder falar sobre isso? Fizemos também uma alteração no regimento interno que faz um cronograma e permite que a gente possa fazer alteração ao longo desse processo, né? Tem os prazos. Vamos fazer uma emenda, por exemplo, eu tenho 300 mil reais para a saúde. Vai ser uma reforma de um equipamento público, vai ser a compra do equipamento para exames, né, alguma outra coisa, vai ser a aquisição de uma ambulância, vai ser a aquisição de carro para os ESFs. Não são várias oportunidades. Só que a gente tem que fazer de acordo com esse valor, né, em relação a isso, e fizemos um regimento que pudesse, mandou para o executivo tem 30 dias para aprovar ou decidir que tem algum impedimento técnico ou legal e devolver para o vereador mudar o objeto ou atualizar e sanar aí a pendência que for apontada. Mas, para evitar isso, vamos apresentar e fazer isso com muita responsabilidade. Temos uma boa assessoria na Câmara para isso, porque isso é novidade para nós vereadores, né? É o primeiro ano que vamos executar e trabalhar nesse sentido com as emendas. Antes, as emendas eram apenas de proposição, né? E era mais uma parte política, de indicar, né, que o município pudesse fazer, mas não tinha nada que amarrasse que o município teria que fazer. Então, eu vejo um avanço muito grande, né, a Câmara participar de forma mais ativa e poder, por exemplo, com as emendas impositivas, cada vereador vai ter mais de 1 milhão para destinar aí de acordo com as prioridades. Lembrando que esse valor, Arnaldo, é importante, e Cláudio, falar que esse valor não poderia pegar esse 1 milhão e fazer em um objeto só. Então, a gente tem que dividir 50% saúde e o restante está solto para fazer algumas outras ações com algumas pequenas restrições. E bancada chega a quanto, Elias? Menos bancada? A nossa maior bancada hoje é a do Cidadania, são 3 vereadores, né, e é 1% também, né, dividido pela bancada, dividido de forma igualitária. Tá, então, mas vocês 9 podem se juntar e fazer uma emenda propositiva usando esse recurso de bancada? Então, isso é uma coisa que está sendo discutida ainda, né? A gente não quisemos fazer nada que não fosse igual, né, da Câmara Federal, até porque a gente não poderia correr o risco de ser vetado, né, alguma questão e ser apontado alguma inconstitucionalidade. Então, pensamos muito bem nisso, fizemos de maneira igual à Câmara Federal. Então, os 9 juntar e fazer uma emenda só, a princípio, a Câmara entende que não pode, né? Chegamos a esse entendimento, né? E vamos trabalhar de forma individual e também de forma bancada. Só para entender, tem 1 milhão para todas as bancadas. Nós temos representatividade de a maior que você falou de Cidadania, com 3, a segunda maior do seu partido, do PL, com 2, e a do PP também com 2, fecham 7, e vem o Podemos com um vereador e o PSC com um vereador. Esse 1 milhão é dividido proporcionalmente para essas 5 bancadas, é isso? Não. Na verdade, 1,2% é emendas individual, que deve dar mais ou menos um pouco mais de 500 mil reais, em relação a 1,2%. E nesse 1,2%, 50% tem que ser destinado à saúde, né? Depois nós temos mais 1% para a bancada. 1% para a bancada, que daria mais quase 500 mil reais, mais ou menos 500 e poucos mil reais. Esse 1% também vai ser dividido para a bancada e também tem que cumprir 50% para a saúde. Então, tem que fazer várias contas e escolher objetos, né, que cabem dentro desse valor, né, e que de forma técnica nós pudéssemos apresentar a possibilidade da prefeita executar.
podemos criar uma emenda, né, que nós não pudéssemos apresentar valor, não puder apresentar um pequeno, dizendo que é possível ser executada. Tem que fazer isso com muita responsabilidade, ter valor, colocar um pouco a mais, porque as coisas hoje estão subindo rapidamente, então fazer, e aí tem uma possibilidade, aí é por isso que esse diálogo permanente é importante. O município pode complementar. Eu posso ter 250 mil para a saúde na minha emenda e sugerir um aparelho, né, de 500 mil, mais acordado com o município, que ele vai complementar esse valor e adquirir esse aparelho. Isso aí, por isso que o diálogo aí, e fazer isso de parceria, de forma responsável, vai ser muito importante. Presidente, deixa eu colocar aqui, Arnaldo, o que eu entendo na Câmara Federal essa emenda individual, tenta traduzir aqui para o meu linguajar aqui mais leigo. A emenda individual, claro, é mais aquela emenda meio que paroquial, é ali do vereador do 5º distrito, do vereador, né, da sede, ele vai puxar para a base eleitoral dele. Vamos fazer uma emenda aqui, eu sou vereador do 5º distrito. Bom, então vou trazer para cá. A emenda de bancada, ela é no contexto de qualidade de vida e de melhoria dessa qualidade de vida do interesse do município inteiro, correto? É um assunto que é pertinente ao município, não é particionado por representantes da bancada de um partido ou de outro. Ela é de interesse do município inteiro, é isso mesmo? A bancada, a emenda de bancada, essa sim pode, são 3 vereadores, né, vai dar, por exemplo, 1,5 milhão. Eles podem sugerir um objeto, né, nesse valor de 1,5 milhão. No caso da individual, não. É direcionada só apenas aquele valor, sim, que você está disponível. A maior bancada leva uma vantagem em relação a isso, porque ela junta, né, o individual, né, em uma bancada e pode usar em um objeto só. É uma coisa nova, a gente está ainda, né, já avançamos muito, mas ainda tem alguns detalhes que nós vamos nos deparar agora, a partir de ontem, né, são 10 dias, né, para a gente realizar essas emendas, discutir tudo isso, e aí é uma coisa nova, e com certeza alguns detalhes ali, né, com a nossa assessoria, vamos eliminar, né, qualquer dúvida, né, e para poder fazer uma coisa bem responsável. Já que o senhor copiou aqui, copiou, e é claro, está corretíssimo, não tem problema algum nisso, seguiu um exemplo da Câmara Federal, segue também o exemplo desse orçamento secreto, onde o relator indica assim... Não. Na verdade, eu ainda nem me aprofundei, nem sei ainda como funciona isso, mas não temos, pelo menos no momento não temos interesse, né, avançamos em relação apenas às emendas, né, impositivas, que o vereador tinha essa vontade de ser mais protagonista nesse cenário, que a gente fazia audiência pública, discutia, sugeria, né, mas as emendas ficavam muito soltas, e aí quando saía, não saía porque o vereador sugeriu, né, porque o prefeito, né, decidiu assim fazer. Então, hoje o vereador está mais ativo nesse cenário, e aí esse ano é o primeiro. No ano que vem a gente vai buscando algumas opções de mudar, ver o que deu certo, o que deu errado, né, o que não avançou. O importante é que essas emendas, elas têm que ser realizadas, né, sob penas de improbidade administrativa. Por isso que vamos fazer com muita responsabilidade e diálogo constante aí, né, com o Executivo. Tem improbidade interessante, muda um pouquinho o cenário, né? E tem também essa questão de protagonismo do vereador que você citou, porque existe uma cobrança muito grande, eu vou voltar ao orçamento já, mas existe uma cobrança muito grande em relação aos vereadores, sobretudo em cidade pequena e com o advento das redes sociais, mas tem a questão das prerrogativas dos cargos, né? As pessoas precisam entender que há diferenciação entre o que um faz e o outro. Acho que se vocês pegassem a escola legislativa e botassem para ensinar isso a todo mundo, as atribuições dos vereadores, poderia mudar um pouquinho isso, não? A escola é aberta à população de maneira geral? Como que funciona? Foi um avanço também nesse primeiro ano?
Um outro assunto muito debatido ontem, eu falo que a gente tem que ter a sensibilidade, ontem todo mundo falou, sem filtros, falaram à vontade, saímos de lá ontem, né, quase 9 horas da noite, né, mais de 8h30, né, e todo mundo falou, todo mundo expressou, saíram do assunto que era pertinente à audiência pública, mas é o meu perfil de dar voz. Eu acho que a população saiu num dia chuvoso, né, de ponto facultativo, e lotou o plenário da Câmara, é porque ela precisava falar, precisava se expressar, e assim a gente deu voz. Mas uma reclamação, né, aos técnicos do Executivo que estavam apresentando as duas audiências, era em relação à população exercer o seu dever de fiscalizar a execução do orçamento e a interpretação, né, do portal da transparência. E é difícil até para quem tem conhecimento, imagine para a população. E aí já estava na nossa grade de curso, são 10 cursos para o ano que vem, seriam os cursos em relação à cidadania, né? Passar para a população, para as lideranças comunitárias, as instituições, como você acompanhar a execução orçamentária, interpretar, né, o Diário Oficial, o Portal da Transparência. Então, esse foi um assunto também muito debatido, principalmente, né, pela AMA, Associação de Moradores do Açu, né, que é uma instituição que marca presença em todas as audiências públicas, né, no município. Ela é muito participativa, né, e sugeriu, fez esse reclame, que eles têm procurado entender o portal da transparência, mas não é difícil, realmente é complicado. E vamos avançar. A escola também, né, tem esse público-alvo, né, que são os formadores de opinião, as lideranças comunitárias e qualquer cidadão, né, que queira exercer o seu direito ali de fiscalizar. Falando novamente diretamente sobre o orçamento, a previsão orçamentária para o ano que vem está em 469 milhões. Né? Esse ano, você mesmo chegou a falar isso, Elísio, deve bater os 500. Né? A diferença da peça para a realidade, e assim, os técnicos são praticamente os mesmos há 20 anos, né? Não é muito diferente isso. O que trabalha na peça é uma peça fictícia. Como entender, você que também, eu falei que os técnicos normalmente são os mesmos há 20 anos, você praticamente também está na Câmara há quase esse período todo. Como entender essa diferença do papel para o real, o que vai ali e essa questão de remanejar? Porque às vezes, ontem nós recebemos aqui o Nildo Cardoso, vereador experiente aqui em Campos também. O Nildo foi secretário de Agricultura, ele falou, uma vez fizeram um orçamento com 5 milhões para a Agricultura, eu secretário, no final eu executei 250 porque remanejaram, tiraram tudo da Agricultura para outras pastas. Mais ou menos isso que ele falou. Não parece que falta um pouquinho, para a gente que fica acompanhando como leigo, de fora, não parece que falta um pouquinho de experiência de destinar realmente o recurso para onde ele precisa ser executado? E em relação à suplementação, qual vai ser o percentual que a prefeita vai ter no próximo ano? É uma peça muito técnica, né? Realmente muito técnica. Ela tem que cumprir, né, os dispositivos legais, né, exigidos, né, por lei. É uma peça que eu tenho acompanhado, pelo menos nos últimos anos, no município. Ele tem procurado fazer, né, sempre uma previsão responsável, acredito que muito abaixo do que às vezes a gente espera, né, prevendo alguma questão, já que tem essa possibilidade do remanejamento, prevendo uma queda de receita, prevendo que não seja alcançado o previsto, né? Mas eu tenho certeza que no ano que vem, né, nós vamos passar de 500 milhões. Não tem nenhum indicador, né, que a gente possa ter no ano que vem uma receita menor do que esse ano. Mas isso é legal, cumprindo o dispositivo legal. É bem cautelosa essa previsão. Em relação a, mesmo sendo vereador desde 2008, mas agora, como presidente da Câmara, né, realmente eu me dediquei aí muito em estar estudando, estar entendendo mais, né, esse processo, né, procurei também colocar os vereadores junto, né, eu era vereador, mas isso não era muito debatido. Hoje a gente tem feito diariamente reuniões, que tem a possibilidade das emendas também, e falando da importância da gente estar sabendo o que a gente está aprovando, porque, com todo respeito aí a toda a população e as pessoas
né, que se interessam e que têm um conhecimento, mas o vereador ele não pode ficar, né, não pode saber menos desse processo do que o cidadão, né, comum. Então, os cursos nossos foi em relação a isso, né, vamos avançando, né, vamos fazer uma proposta. A prefeita entrou, o pedido, o projeto original foi de 50% de remanejamento, como vem acontecendo nos últimos anos, né, mas a gente viu que a prefeita, né, ela, lógico, com algumas alterações, quando a queda de receita, tem que fazer maior quantidade de remanejamento, dinheiro novo, que às vezes vem chegando para algumas áreas, e aí, então você tira de algumas áreas, suplementa umas e transfere outras. Nós vamos fazer uma proposta, né, em comum acordo com todos os vereadores, né, para 40%. Né, e vamos ver como o município vai, né, desenvolver no próximo ano com essa possibilidade de 40% de remanejamento do orçamento. Vamos trabalhar, vamos participar, né, e vamos acompanhar. A Câmara tem esse dever de acompanhar, e está ali também à disposição, caso, né, alcance esse limite, para poder estar fazendo, garantir, né, os recursos para qualquer investimento, qualquer ação do município. Tem uma interferência aí, vamos ver se a gente acerta aí, mas é coisa tua, mas está dando para ouvir aqui perfeitamente, vereador. Vamos fazer um intervalo, Arnaldo, e eu peço licença, meu caro presidente, a gente faz aqui um ligeiro intervalo e volta então com essa conversa aqui. Vamos falar sobre o andamento também da licitação para a nova sede da Câmara, tem, né, a avaliação do governo, enfim, né, a pandemia, tem muita coisa ainda que a gente precisa abordar com o senhor aqui neste Folha no Ar de hoje, que tem o oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza.